Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu vou estar aqui demonstrando algumas manobras com a ajuda de as miniaturas aqui que eu coleciono, para demonstrar visualmente por fora como que você deve proceder com a sua aeronave. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o operacional dentro do Battlefield, tá? Eu vou estar usando aqui o F-18 e o Su-35, que são as aeronaves que a gente encontra no Conquest. É bom entender que elas dentro do jogo não fazem diferença nenhuma, elas possuem o mesmo comportamento, o que não é a realidade, porque cada aeronave possui as suas capacidades, seus limites operacionais bem diferentes. Bom, quais são esses limites operacionais dentro do Battlefield? O primeiro limite operacional dele é o teto operacional, que é a altitude máxima que esse avião vai conseguir voar. Nos mapas do Battlefield 3, esse teto é de 1000 pés, mas você só consegue voar até 800 pés. Acima disso, você não consegue fazer muitas manobras. Outro limite operacional é a velocidade do avião, que vai até 400 nós. Só que quando ele atinge 400 nós, fica bem difícil estar manobrando a aeronave, porque a pressão do ar em cima dos controles operacionais que ficam aqui na asa é muito grande, então o avião não consegue fazer uma manobra. E também tem a velocidade mínima, que nessas aeronaves aqui, elas ficam aproximadamente em torno de 220 nós. Se você abaixar de 220 nós, vai descer o trem de pouso e essa aeronave vai assumir uma outra forma de voo, que vai ser, em caso de combate, vai ser muito fácil para o inimigo estar te abatendo. Se você estiver voando baixo, você tem que voar o mais rápido possível para que não aconteça isso, de que ele não desça o trem de pouso, não abaixe os flaps e você não fique com dificuldade de voo. Se você quiser pousar, aí sim, você deve reduzir a sua velocidade para menos de 200 nós, então você vai conseguir fazer um bom pouso. Vamos estar falando aqui um pouquinho do combate aéreo. Em outros vídeos nós vamos falar do voo em formação e do ataque também em formação. Uma grande coisa que acontece nos aviões ali dentro do Battlefield é o choque aéreo, quando eles vão de frente. Então você tem que estar bem ciente que se você vai ter uma situação dessa, você não deve pensar em atacar, mas sim você deve pensar em sobreviver para atacar em seguida. Então uma das manobras que eu gosto muito de fazer e que me ajuda muito a sair desse confronto, dessa colisão aérea, é o tonneau barril. O tonneau é essa manobra aqui, ó. A aeronave gira sobre o próprio eixo, sem ganhar altitude nem perder altitude. Ela simplesmente gira em torno do próprio eixo. Isso aqui chama-se rolagem, ou também chamado de tonneau. O tonneau barril é uma manobra que você desloca a aeronave lateralmente e faz um giro no ar com ela, voltando para o mesmo eixo. Então você ganha um pouco de altitude e você perde novamente essa altitude voltando para onde você estava, quase como que 1-0 no ar. Então, se a aeronave está vindo de encontro para você e você faz um tonneau barril, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai deslocar para o lado, ela vai passar, você vai sair por cima dela e vai voltar, ficando atrás dela. Aqui, por exemplo, você desloca a aeronave para o lado, gira, e você sai. Como é que você faz esse tonneau barril? Bom, você tem lá um dos controles, que você faz a rolagem, que é o manche, como você também faz a arfagem, que é apontar o nariz do avião para cima e para baixo. Você tem que estar utilizando, além desse controle, você também tem que estar utilizando o pedal, que o pedal é responsável por girar o nariz para um lado e para o outro, sem tirar a aeronave do seu eixo vertical. Então você vai estar jogando o pedal para um lado, você vai estar subindo o manche e você vai estar puxando, que você vai estar fazendo isso daqui. Ou você pode fazer para baixo também, tanto faz, cada um faz o seu melhor jeito. Então, repetindo aqui, se a aeronave está vindo de frente, você vai fazer a colisão, você faz um tonneau barril, saindo pelo lado e por cima. Depois você vai e tenta entrar atrás dessa aeronave para estar fazendo a caça, a perseguição a ela. Vamos lá, quanto à questão da perseguição, eu tenho abatido muitos pilotos no momento da curva.
Por quê? Porque eles têm feito curvas muito estáveis. O que é uma curva estável? Ele está aqui voando, então ele vai precisar sair, ele simplesmente mantém o eixo da curva o tempo inteiro, seja para cima, tentando dar um loop, ou seja para o lado, tentando sair. No momento que ele faz isso, que ele mantém essa curva estável, a aeronave que está atrás simplesmente aponta o nariz para frente do eixo, para onde ele vai curvar e atira. Então a bala vai compensar e vai acertar. Se você faz uma curva instável, o que é uma curva instável? Você faz a curva subindo e você inverte rapidamente a curva. Você não se mantém constantemente naquele sentido. Você fica alternando. Ou seja, fica improvável, fica bem difícil para o piloto que está atrás adivinhar para onde que você vai fazer a próxima curva, porque você está toda hora alternando. Como ele também não consegue manter a trajetória da bala. E aí, claro, você deve estar procurando fazer isso dentro da velocidade de manobra. E como eu falei, você tem uma velocidade de nunca exceder 400 nós, a VNE. Você também tem a velocidade que você nunca deve estar voando próximo dela, que é em torno de 220, 200 nós. Se você manter 250 a 270 nós, você vai conseguir fazer boas curvas. Mas a 300 nós, você faz as melhores curvas, você faz as curvas mais rápidas no Battlefield. Lembrando que, se você vai curvar para cima, automaticamente você vai estar trocando a altitude por velocidade. Você vai perder a velocidade em troca de ganhar altitude. E se você fizer a curva para baixo, você vai estar trocando a altitude para ganhar velocidade. E aí não adianta você segurar o freio, porque à medida que você vai descendo, a própria gravidade vai acelerar o teu avião. Claro que ajuda a você ganhar menos velocidade. Então você tem que estar ciente disso. Vai fazer uma curva para baixo, cuidado com a velocidade, cuidado com os objetos que vão estar próximos do Sol para você não fazer uma colisão. Por isso que você deve ter uma consciência situacional. Você deve saber o que tem à sua direita, o que tem à sua esquerda, o que tem abaixo de você, para que na hora da curva você não seja surpreendido e acaba fazendo a colisão. E se você vai fazer a curva para cima, tem que tomar cuidado para você não perder muita velocidade e ficar que nem um pato sentado, um alvo fácil para que a outra aeronave venha e atinja você. Então procure manter 300 nós nas curvas e de forma estável, subindo, descendo, girando rapidamente, para que você consiga fazer o break. O que é o break? Quando você acelera por demais na curva, você prolonga o raio dessa curva. Então fica fácil o cara continuar te perseguindo e continuar te mirando. Se você faz uma curva devagar demais, a aeronave que está atrás de você, se ela estiver muito rápida, ela vai acabar passando. Mas ela também pode simplesmente subir e mergulhar, porque você ainda vai estar fazendo a curva, você está bem devagar. Então ela vai trocar a altitude, vai perder velocidade, vai voltar, ela vai atrasar a curva dela e vai mergulhar para te atingir. O break acontece o seguinte: você quebra a manobra, o cara passa por você e ele não consegue te acompanhar. Você rapidamente faz um outro break e vem para trás dele. Então como que seria um break? Eu tenho aqui a aeronave, o Su-35, e tenho aqui a F-18 perseguindo. Então de repente você percebe que está sendo perseguido, você está dentro da velocidade ideal de manobra, você faz o break, você sai. Se ele não conseguir fazer o break junto com você, se ele acelerar, ele vai passar da curva. Você vai então fazer o break de volta e vai vir para trás dele. Então repetindo aqui, você fez o break, ele passou, você fez o break de volta e vem para trás dele. Também chamado de entesourar, porque ficam eles como tesouras, um caçando a cauda do outro. Se você fizer o break e ele estiver bem devagar tentando fazer a curva, quando você fizer o break de volta, ele vai passar para o outro lado e vai tentar voltar, só que ele não tem velocidade suficiente ainda para conseguir fazer a manobra. Normalmente você vai estar fazendo o break e vai estar saindo dele. Então você pode estar fazendo o break para cima e voltando, ou o break para baixo e voltando. Então você tem que estar bem ciente que dentro da sua velocidade de manobra você vai conseguir fazer esses breaks, vai sair da perseguição para poder ser o perseguidor. A questão do uso dos mísseis. Você tem o flare, você tem o jammer. O flare é para ser usado depois que o míssil já está te perseguindo, quando tem um disparo de aviso. Só que muitas das vezes o míssil está tão perto que não dá tempo de você disparar o flare. Eu, por exemplo, prefiro usar o jammer, porque ele é para evitar que você seja travado. E mesmo depois que o míssil já foi disparado, muitas das vezes ele me ajuda a sair. Acontece o seguinte: muitos, durante o disparo do míssil, aceleram o avião ao máximo e tentam fazer um 360 mantendo uma curva estável.
muitas das vezes acontece o seguinte: se o míssil foi disparado pela sua direita e você faz a curva, vai ser fácil o míssil te interceptar e acertar. Como muitas vezes também o jammer, que é disparado para trás, se o lock estiver aqui também na sua direita, você vai estar se colocando entre o lock e o jammer. Então não vai ser muito eficiente. O que você deve estar fazendo? O lock, seja de um Stinger, de um Soflan, ele não consegue ir mais do que 500 pés de distância. Um pé, para você ter uma ideia, corresponde a 30 centímetros. Então 500 pés dá 150 metros. Então se você estiver sendo travado, dispare o jammer, suba, atinja os 500 pés, porque você não vai ter como ser travado a 500 pés. Para você ter uma ideia de quanto que é 500 pés dentro do Battlefield 3, é justamente a altura daquela antena de Caspian Border. Então você tem aquela antena como uma referência, o topo dela é 500 pés, você ainda tem mais 500 pés acima para estar trabalhando as suas manobras, fugindo de logs ou procurando identificar onde é que estão os inimigos. Então dispare o jammer, suba a 500 pés. Se for um caça te perseguindo, aí você vai ter que estar fazendo os breakers para sair e evitar que ele continue te travando, mas a maioria vai ser lock da parte de baixo, tanques, helicópteros e Soflans. Questão de ataque a helicóptero. Então eu tenho aqui um Black Hawk, onde eu vou estar simulando com ele o ataque aos helicópteros. Muitas das vezes você vai estar vindo de frente e também ocorre a colisão. Você pode estar fazendo o túnel barril para poder sair dessa aqui. Mas eu sugiro que você faça o seguinte: tente atirar na cabine para matar logo o piloto ou o copiloto. Então você deve compensar um pouco a mira, porque muitas das vezes o helicóptero vai estar vindo e vai estar subindo. Dificilmente ele vai estar vindo e descendo. E quando você estiver prestes a passar por ele, se você perceber que ele está subindo, você mergulha um pouco para passar por baixo e logo em seguida você suba a aeronave na vertical, 90 graus na vertical, para atingir 700 pés, 800 pés se você estiver dentro de um Battlefield 3, mas se você estiver dentro do Gulf of Man, e também tem um outro mapa lá do Back to Carthage que não trabalha mais do que 500 pés, você atinja o mais próximo possível do teto operacional e volte mergulhando também na vertical para atacar ele por cima, porque geralmente quando você passa pelo helicóptero, ele tenta ficar parado e virar para poder atirar por trás. Só que se você se distanciar da aeronave, ele vai conseguir travar você. Se você fizer a curva, ele vai conseguir travar você. Se você subir e ele tentar apontar para cima, o que acontece com os helicópteros quando eles apontam para cima? Eles vão para trás, mas perdem altitude. Então muitas das vezes alguns tentam me perseguir assim e acabam caindo, acabam batendo e morrendo. E facilita o meu trabalho, facilita a minha vida. Mas a maioria realmente tenta girar, fica me procurando e eu venho por cima e ataco. Se ele estiver muito em cima e você passar, você tem que tomar um cuidado seguinte, porque se você mergulhar, ele facilmente vai apontar e vai continuar te perseguindo. Então tente alternar. Se ele está em cima, desça rapidamente e suba, porque ele vai apontar, vai perder altitude, mas você vai vir por cima. Então você também tem que estar usando um pouco aí de disfarce para poder estar fazendo esses ataques. Ataques ao solo. Vejo muito piloto batendo em alvos terrestres ou simplesmente mergulhando que nem um kamikaze, porque não entenderam ainda como fazer um ataque. Eu vou estar simbolizando aqui como um alvo parado, e você não tem que estar vindo baixo para atacar e subir. Você tem que vir de cima, ataca e sobe. Claro, quanto mais rápido você tiver e quanto maior for o seu ângulo de inclinação, mais de espaço você vai precisar para sair. Porque olha só, se eu estiver fazendo aqui e tentar curvar, não vai fazer uma curva rápida. Assim, vai precisar de um espaço para poder sair. E é justamente esse espaço aqui que é a zona de morte. Então se você vem com uma boa distância